Olá, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Finalmente vamos retroceder e falar sobre a aula 12. Tenho certeza de que essa aula foi gravada, mas o link em algum momento percorreu os caminhos do meu salário. Desapareceu. Mas enfim, vamos lá. Funções de ser. Independente do tópico que esse assunto será cobrado na sua prova, é importante que se saiba a diferenciação entre eles, ok? Bom, morfologicamente falando, nós temos a possibilidade de concursisticamente falando, de um pronome ou de uma conjunção, tá? Só que dependendo do contexto, como estamos falando agora de sintaxe, de função, a gente vai precisar dar uma analisada no contexto para que esses termos sejam classificados, ok? Se conjunções, obviamente, estarão fazendo a conexão entre duas ou mais orações, mas a oração que contiver o pronome se, ele exercerá, portanto, o papel de dar início a uma oração condicional, ok? Em casos mais essenciais não é a palavra, em casos mais extremos, ou em casos não recorrentes, nós podemos encontrar este se causal, ok? Mas não é aqui o caso de nós nos apegarmos tanto a esta informação, ok? Sigamos. Então veja, só isso você precisa levar para a prova, tá bom? Só isso. O que é só isso, Silvia? Só todas estas funções deverão ser observadas e colocadas aí em xeque para que você consiga resolver questões relacionadas a este assunto. Vão dando uma olhada nesta tela, vão anotando, porque depois eu vou esmiuçar cada um destes termos. Muito bem. Ocorre que existe uma partícula apassivadora e neste momento você precisa voltar ao que nós conhecemos como voz passiva verbal. Tudo bem? Então, voz passiva verbal, nós vamos entender que o pronome é sofredor, né? Ele está dentro do verbo na voz passiva e ele faz parte da nossa voz passiva sintética, tá? Tô dando essa pausinha aqui só porque eu tô arrumando os componentes aqui necessários para a gravação enquanto eu falo com vocês, tá? Só quero que vocês anotem aí essas informações e que vocês consigam, então, a partir de agora, revisar comigo se é um assunto do qual vocês já têm conhecimento, ok? Então, veja lá. Quando nós falamos, então, da partícula passivadora, eu já sei que este verbo estará, obviamente, na voz passiva, ok? E faz parte da voz passiva analítica. Desculpe, sintética. Silvia,
eu não tô entendendo o que você tá falando. Dá pra você ser mais clara? Dá. Era uma vez um sujeito que praticava a ação, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Silvia ensinava gramática. Tudo bem? Ponto final, bonitinho. A Silvia pratica a ação de ensinar algo. Não preciso aqui colocar o objeto indireto. Posso? Pode. Devo? Não necessariamente. Nesse contexto, eu quero trabalhar com um verbo transitivo direto. Mas eu posso fazer transposição de voz quando eu tenho verbos bitransitivos. Espero que esta não seja novidade para nenhum de vocês, tá? Bom, eu vou pegar a gramática e vou colocar para cá, tudo bem? O verbo ensinava, esse tempo verbal pretérito imperfeito, que é a ação contínua, ele vai para o verbo ser, tá vendo? E o verbo ensinar vai para o particípio. Isso aqui eu já falei 450 vezes. Todas as vezes que nós tivermos que localizar voz passiva, se analítica, verbo ser mais particípio. E aí eu vou colocar a Silvia aqui com a preposição. Muito bem. Mas se eu quiser encurtar esta voz, eu posso. Como? Eu vou fazer o seguinte: ensina-se gramática. Gramática, Silvia. Tudo bem? Então, é isso. É isso. Esse ser, portanto, ele é o nosso pronome apassivador. Ok? Ele é, portanto, aquele que está dizendo, olha, gente, esse verbo aqui tá na voz passiva, tá bom? Esse carinha aqui que a Silvia tá pintando em amarelo, ele exerce a função de sujeito da oração. E aí eu tenho que recordar a regra principal de concordância. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se gramática era ensinava... Opa, deixa eu só consertar aqui rapidinho. Errei o tempo verbal, ó. Muito bom quando a gente faz essa transposição na ordem inversa, para saber se de fato a gente está fazendo a coisa certa, né? Então, quando eu falo era ensinava, é ensinada, eu preciso jogar esse tempo verbal aqui, né? Ensinava-se gramática. E aí é o que você faz na prova. Esse joguinho entre a voz analítica, verbo ser mais particípio, e a sintética, verbo transitivo direto ou bitransitivo, acompanhado de ser. E isso aqui costuma cair, obviamente, no aspecto da concordância, né? Vende-se casas, aluga-se salões, afia-se facas, joga-se búzios. Isso está errado, errado, errado e errado. Tudo bem? Então, na hora de fazer a concordância, se gramática era ensinada, ensinava-se gramática. Se regras eram ensinadas, ensinavam-se gramáticas. Show de bola? Show de bola. Vou avançar aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, você vai anotar o seguinte aí. Tá com a canetinha na mão? Sim. VTD, porque tem objeto direto. VTDI, porque tem objeto direto. Tá? Então, é o objeto direto da voz ativa que vira o sujeito paciente na passiva. Todas as vezes que eu vir um verbo transitivo direto ou bitransitivo acompanhado de se, este se
é pronome apassivador, portanto, temos um sujeito sofredor que obriga o verbo a concordar com ele. Fechou? Fechou. Que outros verbos nós vimos ao longo das aulas? Sim, eu conheço o verbo de ligação, eu conheço o verbo intransitivo e eu conheço o verbo transitivo indireto. Pode ser? Pode. Então, já grava aí o seguinte: se você encontrar estes verbos acompanhados de se, este se vira índice de indeterminação do sujeito. Combinado? Combinado. Aí o raciocínio é lógico. Se o sujeito é indeterminado, o verbo fica sempre no singular. Repete. Se o sujeito é indeterminado, o verbo fica sempre no singular, quando acompanhado de se. Vamos brincar? Vamos. Fica-se nervoso durante situações constrangedoras. Pronto. Quem fica nervoso? Não sei. Alguém tá ficando nervoso? Sim. Eu sei quem é? Não. Esse se, então, ele indefine quem é o sujeito. Porque em uma vez tirando esse raio desse se, eu vou saber que o meu sujeito é oculto. Fica nervoso. Você fica nervoso, ele fica nervoso, ela fica nervosa. E aí, colocando o seu se, obviamente eu terei um caso de sujeito indeterminado. Quando eu coloco, por exemplo, uma outra circunstância, viaja-se com segurança, fazendo uso desta empresa. Tá, quem viaja? Não sei. Alguém viaja? Sim. Pratica a ação de viajar? Sim. Qual que é a regência do verbo? Quem viaja, viaja, tá? Com segurança é o modo. Ou seja, eu não vou colocar viajam-se com segurança se eu não sei quem é o bendito que está viajando. O que mais cai em prova é esse terceiro. E as bancas gostam principalmente desse verbo aqui, ó. Tratam-se, e é assim que elas colocam. Tratam-se de pessoas problemáticas, enfim. Aí eu pergunto a você, vamos fazer uma análise nua e crua. Veja, quem trata de alguma coisa. Tudo bem? Posso tratar de alguma coisa. Eu trato dos meus animais, eu trato das minhas plantas, eu trato das pessoas de que eu gosto, eu trato dos meus alunos. Tá, mas em uma vez inserindo este se, não vai rolar. Entendeu? Por quê? Porque trata-se, esse se já virou, mesmo que você fale Deus, por quê? Porque Deus quis, tá bom? Deus quis. Por conta da existência desta preposição, automaticamente esse cara recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. E se o sujeito é indeterminado, não existe justificativa para você lançar este verbo no plural. Tudo bem? Eu só posso usar sujeitos indeterminados com verbos na terceira pessoa quando eu não tenho se e eu não tenho referente. Por exemplo, tocaram a campainha, falaram mal de você, quebraram a vidraça, escolheram a banca organizadora e assim por diante. Deu para entender isso? Deu para entender, Silvia, pode continuar. Então eu vou apagar aqui, estou usando esse espaço, depois lá na frente a gente vai ter uma revisão básica. Pronome reflexivo, o que é isso? Isso deve ser algo que reflete, então, reflete. Por exemplo, quando você acorda, provavelmente vai ao banheiro, faz a sua higiene pessoal e olha-se no espelho. Tudo bem? No espelho, esta cara não é minha. Vocês conhecem essa música? Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia.
no espelho, esta cara não é minha. Tá, Silvia, volta. Concentra, Silvia, concentra. Quem olha, olha algo. Quem eu estou olhando? Eu mesma. Então, aqui é aquela brincadeira que eu faço. Ele se auto-olhou-se a si mesmo no espelho. A ação vai e a ação volta. Quero que você entenda que este ser, mesmo estando acompanhado de um verbo transitivo direto, semanticamente falando, ele não é uma partícula que vai denotar aí só o sofrimento do sujeito. Até porque no espelho não pode ser sujeito, tá? No espelho é lugar. Tudo bem? Circunstância de lugar. Olhava-se o espelho, tudo bem, aí o espelho era olhado. Aliás, ali é olha-se o espelho, então o espelho é olhado. Deu para entender isso? Só que aí eu tenho a ação indo e vindo para o mesmo. A ação vai, praticada por um sujeito, e volta para este mesmo sujeito, mesmo que o verbo esteja no plural. Por exemplo, sentaram-se confortavelmente para assistir ao filme da Barbie. Deus, mente. Tá bom? Então, sentaram-se confortavelmente. Você consegue visualizar a cena? Consigo. Você consegue ver uma pessoa sentando a outra? Não, Silvia, cada um procurou o seu lugar. Então, eles se autossentaram-se a si mesmos. A ação foi praticada pelo indivíduo ou pelos indivíduos e voltou para estes indivíduos. Show de bola? Show de bola. Pronome reflexivo. Eu vou colocar aqui a próxima já para emendar a conversa, ok? Pronome recíproco. Abraçaram-se após um longo período sem se verem. Bom, agrediam-se com palavras. Tudo bem? O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que eu não posso me autoabraçar, a não ser que eu esteja em extrema carência. Eu falo assim, eu estou tão carente, eu vou me autoabraçar-me a mim mesma. Não! Você abraça o outro para o outro te abraçar. Você agride o outro. Tudo bem que você não gostaria que o outro te agredisse, mas ele vai te devolver a ação. Então, isso é pronome recíproco. Existe uma reciprocidade das ações. Deu para entender isso? Deu, Silvia, tá supimpa, tranquilão. Vou colocar um verbo aqui, vou colocar uma oração e você vai dizer para mim se tá ok ou se tá ok. Ou se não está ok ou se não está ok. Ajoelhou e pediu a bênção. Tudo bem? Então, presta atenção nisso. Ajoelhou e pediu a bênção. Silvia, eu falo assim, não fala mais, tá? Vou colocar o outro aqui. Queixou para a Silvia de que a aula não havia subido. Vou te dar mais um, gritante. Suicidou após o divórcio. Deveria soltar fogos, né? Mas vamos que vamos.
Tudo bem para você a primeira frase? Eu espero que não. Porque você vai falar, Silvia, não. A gente não fala ajoelhou e pediu bênção. A gente tem que falar ajoelhou-se e pediu bênção. Queixou-se para a Silvia. Suicidou-se após o divórcio. Então, isso é PIV, parte integrante do verbo. Estes e outros tantos exemplos de verbos que não funcionam sem o bendito do se. É parte integrante, é unha e carne, é a metade da laranja, é o pinguim da geladeira, é a pulga do cachorro, entende? Não funciona. É a samambaia do meu xaxim, né? Então, é isso, tá? Não funciona. Guarda isso. PIF é porque o verbo não vai funcionar sem. Aí a gente tem que lembrar daquele verbo que ora ele tem, ora ele não tem o PIV. Ora ele denota, ele abre brecha para você usar o seu não. Porque é o caso da facultatividade. Lembrou-se de, esqueceu-se de. Espero que vocês estejam me acompanhando nas redes sociais. Eu tenho colocado várias dicas de gramática, vários textos de curiosidades e, como eu estou fazendo agora um curso de teologia, tenho colocado alguns assuntos relacionados à religião de forma genérica, sempre pensando na questão cristocêntrica, né, que é Cristo no centro das atenções. Mas vale a dica, Prof. Silvia Ferreira, @Prof. Silvia Ferreira. Bom, vamos falar de partícula de realce para a gente encerrar essa parte. Eu começo um outro bloco daqui a pouco. Pronome de realce ou partícula expletiva. Eu pergunto a você o seguinte: você quer ser aprovado? E aí você pode dizer, opa, claro, lógico, ou você pode dizer, se quero. Então, isso aqui não necessariamente é uma parte que faz falta. Eu posso dizer quero. Só que parece que quando você fala que você quer, você está sendo muito polido, está faltando ululância. Você não está saltitante, vibrando com a possibilidade de ser aprovado. Eu quero. Do tipo, sei lá, tanto faz. Quando você fala assim, se quero, opa, lógico, claro, tô dentro, vamos, tamo junto. Então, isso denota esta ululância e esta felicidade, tá bom? Então, eu vou encerrar esse bloquinho. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer uma breve revisão. Porque é isso, é o que tem para hoje. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, vai rever a aula, ok?